Em nome de Jesus de Nazaré, vamos aplaudir o nosso Deus. Pode se sentar, pessoal, em nome de Jesus. Nós estamos aí orando e buscando a Deus. Você trouxe a garrafa com água e eu creio que essa campanha de tomar essa água todo dia, Deus vai operar, Deus vai abençoar no nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu quero fazer aquela oração de libertação para abençoar todas as pessoas em nome de Jesus. Lembrando que domingo agora é a nossa Santa Ceia, 8 horas da manhã, às 19 horas, todos devem estar na casa de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Lembrando que hoje, 11 horas da noite, continuando aí a oração em favor dos filhos. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 5. E no versículo 21. Quem achou, diga amém. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, doente, de morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aqui nós vemos esse relato de Jairo, mas nós não temos a noção do que o Jairo ele estava passando e o que ele estava disposto a fazer para que sua filha fosse curada. Nós estamos no mês dos filhos aqui na igreja, e nós temos que pagar o preço que tiver de pagar para ver os nossos filhos bem e abençoados. A palavra de Deus diz, primeiro, que o Jairo, ele era um príncipe na sinagoga, ele era chefe na sinagoga. Mas se você não sabe, os da sinagoga, os chefes, havia muitos outros, na sinagoga havia um pessoal chamado do Sinédrio, que era 40 homens doutores da lei, que tomavam conta ali dessa religião que estava por ali. E o Jairo fazia parte ali, e não era só um simples membro, não. Ele era chefe na igreja, ele era chefe na sinagoga. Mas se você não sabe, os da sinagoga não gostavam de Jesus, eles eram contra Jesus. Até porque você sabe que foram os religiosos da época que tramaram a morte de Cristo. Então o Jairo, para ele sair da onde ele estava e ir se humilhar para Jesus, ele estava correndo o risco até de ser expulso da igreja. Ele estava correndo o risco de ser excomungado aí da igreja. Eu me lembro que Jesus curou um homem, e o homem, ele tinha um problema sério, e Jesus o curou. O homem era coxo e não andava, e Jesus curou esse rapaz, de tal forma que o rapaz, ele andava bem. E quando apresentaram na sinagoga esse rapaz que foi curado, e ele começou a falar que Jesus tinha o curado, ele foi expulso da igreja. Veja que ele era um simples membro, e ele foi expulso da igreja, porque começou a dizer que Jesus de Nazaré estava curando e libertando, e tinha curado ele. Agora imagina as consequências para aqueles, vê se está direitinho, tá? Porque a câmera está meio de lado aí, né? Imagine as consequências para alguém que era chefe da sinagoga. Então, meu irmão, ele estava ali entre a cruz e a espada, porque ele tinha um alto, ele não era qualquer um do meio do povo, não era um simples membro, mas a palavra de Deus diz que ele era chefe na sinagoga. Joga o fio aqui por cima, ó. Se jogar o fio aqui por cima, o fio não cai.
Aí não mexe a câmera. Isso. O peso do fio mexe a câmera. Então, pessoal, aqui a palavra de Deus diz para nós que o Jairo, ele tinha uma posição. E ele corria o risco de perder essa posição, de ser expulso ali daquela sinagoga, corria o risco de ser criticado pelos os demais colegas ali dele da sinagoga. Mas quando o pai vê o filho passando uma necessidade, o pai não pensa duas vezes. Ele vai até Jesus e se humilha diante de Jesus, se lança aos pés, ele se prostra diante daquele que até então, para eles eram considerado inimigo. Jesus era inimigo, não que Jesus fosse inimigo de alguém, Jesus nunca foi inimigo de ninguém, mas os da sinagoga eram inimigos de Jesus. Mas veja que nessa hora ele não olhou para nada disso. O pai que quer a bênção do filho, a mãe que quer a bênção do filho, ela se humilha, pessoal. Se ela tiver de pedir perdão, ela pede. Se ela tiver de largar o emprego para cuidar do filho, ele larga. Se tiver de se desfazer de um bem, né? Quantos pais, para fazer um tratamento com os filhos, às vezes vende o carro, vende uma casa. Eu já vi. Eu já pude observar gente vendendo tudo que tinha para poder pagar tratamento médico de filho. Pessoas que abandonam tudo para poder ficar do lado do filho naquela hora. Aqui a Bíblia diz que a filha do Jairo estava moribunda, ou seja, com uma doença séria, com uma doença de morte. E o Jairo não quer nem saber, pessoal, o que vão dizer, o que vão falar, se vão mandar ele embora da igreja. Ele só queria saber de uma coisa: se a única pessoa do mundo é a pessoa que a gente não gosta, mas é a que pode trazer a solução para minha filha, eu não estou nem aí, eu vou lá me humilhar para ele. Veja, ele não se importa com posição, não se importa com religião, ele não se importa com o que os outros vão dizer, ele não se importa com até mesmo se ele vai ser expulso, tirado do seu cargo, mas ele quer a bênção do filho. Irmão, veja que ele chega ao extremo. Ele vai lá e se joga aos pés de Jesus e clama a esse Jesus pela filha. Irmão, tem gente que o filho está passando necessidade, está numa luta, está passando um problema terrível, mas a pessoa ainda não acordou. Ela não acordou que ela tem que buscar Deus, que ela tem que ir na igreja, que ela tem que pagar. Às vezes eu estava até dizendo, tem gente que está pagando alto tratamento, alto preço. Às vezes uma consulta do médico, a irmã estava falando para mim aqui hoje, que teve que levar a nora no especialista, né? Teve que levar uma nora no especialista e a nora está com câncer. O valor do especialista era R$1.500, pessoal. Olha só, R$1.500 para poder passar pelo especialista lá. E às vezes a pessoa, ela não acorda que ela tem que buscar Deus. Às vezes ela é capaz de dar dinheiro, pagar o médico, pagar tratamento. Não estou dizendo que a pessoa não deve fazer tratamento, deve, mas o tratamento que resolve não faz, que é a oração, que é buscar o médico dos médicos, que é colocar a fé em ação. Irmão, a pessoa que quer a bênção de Deus, ela faz de tudo, pessoal. Eu não quero nem saber, hoje é dia de culto, pode ficar bravo, pode ficar chateado, pode virar a cara para mim, mas hoje eu vou na igreja. Hoje é dia de orar pelos meus filhos. Mas você vai... Não quero saber. Vou ficar chateado, porque às vezes tem gente que não concorda. Mas agora você não sai da igreja, não, mas eu vou. Porque o meu filho precisa da minha oração, a minha filha precisa da minha oração. Eu estou falando de filhos, porque esse é o mês dos filhos na igreja. E tem pai e mãe que tem ficado em casa. Tem pai e mãe que enquanto nós estamos aqui, eu estou desde o dia 1º orando pelos filhos. E tem pai em casa, tem mãe em casa. Depois não diga que não foi ajudado. Depois não diga que Jesus não avisou. Depois não diga que o Espírito Santo não convidou. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Meu irmão, nós não estamos aqui fantasiando nada, não foi algo que Deus, não foi algo que eu coloquei na cabeça, esse é o medo, não. Deus, quando coloca um propósito no coração do ministro, Ele vai abençoar. Ele quer abençoar o meu filho, o seu filho, o nosso filho, mas tem gente que ele está na igreja e está dormindo. Só que o Jairo não dormiu não, pessoal. Ele correu lá e falou, não, se a única pessoa do mundo é aquela que pode curar o meu filho, não importa se a igreja inteira é contra ele, não importa se o sinédrio é contra ele, não importa se os sacerdotes da igreja é contra ele, se esse Jesus cura, sara e liberta, eu vou atrás desse Jesus hoje. E ele foi, pessoal. E não só foi lá e falou, Jesus cura minha filha, não. Ele se prostrou, ele se humilhou. Ele estava mostrando que ele estava disposto a pagar o preço que fosse para receber a bênção da filha. E você está disposto a pagar que preço para ver seu filho abençoado, para ver sua filha liberta, para ver aquele jovem que hoje está na droga, livre das drogas, para ver aquele que está doente sendo curado, para ver amanhã o seu filho bem, em nome de Jesus. Mas tem que pagar um preço hoje. Tem que vir para a igreja, tem que orar, fazer o que o pastor está mandando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava dizendo que nessa Santa Ceia, todo mundo vai dar uma oferta pelo filho. Tem gente que já até comeu a oferta dele. Ele nem separou o que é do filho, mas se é um remédio caro que tem que comprar, meu irmão, a pessoa tira da onde não tem para dar. Pode ser R$1.500, mas a pessoa dá. Você vê como é que é. E aquela bênção, que até a palavra diz, que melhor é obedecer do que sacrificar. Tem gente que prefere sacrificar, pessoal. Mas quando Deus pede algo para ele, ele não obedece. Aí lá na frente ele sacrifica lá na frente, por quê? Porque hoje ele não obedeceu. Se tivesse obedecido hoje, não precisava sacrificar amanhã. Fala glória a Deus. Nós estamos chamando os filhos para orar. Eu te pergunto, nessa campanha dos filhos, você acha que o Jairo viria ou não viria? Ele estava disposto a tudo. Estão dizendo que tem um pastor aí que está orando 20 dias pelos filhos. O Jairo ia ser o primeiro a pôr o nome da filha lá. Não põe o nome aí que a minha filha está em casa, miseravelmente moribunda. Está morrendo em casa, mas se diz que está fazendo uma oração aí que está curando, então eu quero que o nome da minha filha seja a primeira nessa lista de nomes aí. Eu vou apresentar ela. Ele chegou até Jesus. Se Jesus falasse para ele, você tem que ficar 20 dias orando 11 horas da noite, será que ele ficava, gente? Ou não? Não, Jesus, é muito cansativo, 11 horas da noite, ficar assistindo live, orando. Não, isso eu não faço não. Será que ele não fazia? Não, mas tem que ir na Santa Ceia. Essa Santa Ceia nós estamos tomando, mas eu estou dizendo que essa Santa Ceia nós estamos tomando. Hoje eu tomo Santa Ceia, mas amanhã quem vai estar tomando Santa Ceia serão nossos filhos. Hoje, eu faço hoje para que os meus filhos façam amanhã. Eu dou o exemplo hoje para que ele siga meu exemplo amanhã. O verdadeiro pai, ele não deixa só herança material, ele deixa herança espiritual para os filhos. Tem pai que está deixando um monte de coisa para o filho aí, material, mas o que ele tinha que deixar verdadeiramente não está deixando. O que? Jesus, e quem tem Jesus tem tudo e vai ter a vida eterna. A Bíblia diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes a pessoa tem carro, tem apartamento, tem tudo, tem dinheiro. O pai deixou ele milionário. Fala glória a Deus. Só que quando ele partir desse mundo, irmão, esse dinheiro todo não vai valer de nada, porque no caixão se entra com as mãos vazias. Vai para a eternidade sem conta bancária, sem carro, sem apartamento, pode ter bilhões e não vai entrar com nada disso. Agora, essa vida aqui na terra é passageira, aquela no céu é eterna. Fala glória a Deus. Qual que é a verdadeira herança? A daqui ou a de lá? Então, nós temos que deixar as heranças materiais, mas a verdadeira herança, pessoal, é aquela que quando fechar os olhos aqui, continua lá. Fala glória a Deus. Então nós temos que orar
Mas se a gente quer, se eu e você queremos que os nossos filhos sigam nossos passos amanhã, a gente tem que ensinar hoje, a gente tem que orar hoje, apresentar a vida deles hoje, ser fiel a Deus hoje, para Deus atuar e abençoar na vida do nosso filho amanhã. Eu me lembro que Deus falou para o Salomão: Salomão, eu não te tiro do trono por causa da fidelidade de Davi, o teu pai. Veja, Deus poderia ter tirado Salomão do trono, mas não tirou, não foi porque o Salomão era fiel, não, foi porque o pai dele foi fiel. Davi já estava morto, fala glória a Deus. Olha o que a Bíblia ensina, pessoal, mesmo depois, quando a gente partir, Deus vai continuar abençoando nossos filhos na terra, amém? Tem filho que vai ser poderoso na terra, mas não é mérito dele não, é porque o pai dele era de oração, o pai dele tomava santa ceia, o pai dele era dizimista, o pai dele era fiel na igreja, o pai dele pagava o preço que tinha que pagar para ver ele hoje bem e abençoado. Aí quando o pai e a mãe partem, fica aí um filho abençoado, uma filha abençoada. Nossa, como é abençoado esse menino. Mas ninguém sabe que aquele menino é abençoado. Mas não é porque ele é assim, foi porque o pai orou, o pai clamou, o pai ensinou, o pai protegeu com a oração, e hoje ele é uma bênção. Todos que querem filhos abençoados amanhã, tem que começar a plantar hoje. Hoje eu participo, hoje eu faço, amanhã quem vai fazer vai ser os meus filhos. Fala glória a Deus. Hoje eu vou à igreja, mas amanhã quem vai ver a igreja é meu filho. Hoje eu estou fazendo a obra de Deus, mas amanhã meu filho vai fazer a obra de Deus também. E assim a gente vai plantando e vai colhendo, em nome de Jesus. O Jairo mostrou ali. Quando ele se prostra diante de Jesus, ele mostra para todo mundo que ele não está se importando com cargo, com posição, com o que estão dizendo, o que vão pensar. Ele só queria uma coisa: eu quero a bênção da minha filha. Eu estou aqui, Jesus, tendo que pagar qualquer preço para ver a minha filha curada. Amém? E Jesus falou: então eu vou lá na sua casa. E diz aqui no versículo 33, e estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, senão a Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Fala glória a Deus. O milagre aconteceu. Aquilo que o Jairo foi buscar, ele levou para casa. Irmão, toda a bênção que você vem buscar com fé, você leva ela para casa. Tem gente que não leva nada para casa, porque ele vem na igreja por costume, e com o costume não é fé. Mas tem aquele que diz: hoje eu vou lá para receber a bênção do meu filho, é mais um dia de oração pelo meu filho, e eu vou sair daqui com a bênção na minha mão para ele. E aí você leva Jesus para a sua casa. Jairo buscou Jesus e levou para a sua casa, e logo em seguida a menina foi abençoada. Esse mês, toda pessoa que vir buscar a bênção dos filhos vai levar a bênção para casa. Amanhã vai ver os filhos abençoados em nome de Jesus.
Mas o Jairo não creu no que estava falando. Teve gente que falou que a menina já estava morta, que não tinha mais jeito. Você não vai crer em nada disso, pessoal. Você não vai crer, não vai crer no que andam dizendo dos seus filhos. Você só vai crer numa coisa: a bênção que eu estou buscando é a bênção que eu vou levar para o meu filho. Independente se ele está doente, se ele não está, se ele é alcoólatra, se ele é drogado, se a menina está com a cabeça virada, se o meu filho está se divorciando, se a minha família não está na igreja, se o meu filho está desviado, não olha para o problema. O diabo mandou um mensageiro falando: não adianta nada, ela já morreu. Em outras palavras, sua filha não tem mais jeito. E quantas pessoas têm ouvido isso? Seu filho não tem mais jeito, sua filha não tem mais jeito. Essa situação não adianta orar, é ou não é? Mas Jesus falou: não tenha medo, só creia. Então o que a gente tem que fazer? É acreditar. Eu vou na igreja, vou orar, vou fazer essa campanha da live 11 horas, eu vou acreditar, e a bênção que eu acredito, ela vem na minha vida em nome de Jesus. O Jairo foi buscar Jesus com tanta fé, que Jesus chegou lá e curou a filha dele. Se a gente buscar Jesus com fé, como Jairo buscou, os nossos filhos serão abençoados também em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra aqui? Então fala para quem está do seu lado: continue orando. Diga para quem está do lado: não para de orar não. Fala para quem está: busca a tua bênção. Vamos ficar de pé para orar. Segura a sua garrafa com água na mão, em nome do Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus. Segura a sua garrafa com água na mão, em nome de Jesus. Hoje na